Tá gravando a aula. Então, moçada, vamos lá. Como eu disse para vocês, a gente vai falar primeiro a respeito dos experimentos lá do módulo 30. Então, eu vou comentar com vocês e vocês vão grifando aí na apostila de vocês. Vocês estão com a apostila aí na mão, tá? Vai grifando aí, porque é só um experimento, não tem como a gente fazer o experimento. Mais complicado para fazer um experimento, né, nessa situação aqui. E a gente vai para os exercícios. Eu vou comentar os experimentos, são experimentos simples, tá? Então, pessoal, a gente já tinha dito anteriormente que eu considero como sendo um composto orgânico, tá? Qualquer tipo de composto que, quando queimado, ele se torna carvão. Vamos falar simples, usar um palavreado simples aqui. Qualquer coisa que eu queimar virar carvão, tá? É considerado um composto orgânico. Então, esse experimento é sobre isso que ele está falando aqui, tá? Ele pegou aqui o amido, tá? Aqueceu o amido, tá? Que é um composto orgânico. Tem carbono ligado diretamente a hidrogênio, como a gente já tinha comentado. E ele vai se transformar em carbono e água, ok? Com açúcar também, como o ácido sulfúrico é um desidratante muito forte, tá? Quando eu pego o açúcar é um composto orgânico, tá? A sacarose. Quando eu pego a sacarose e coloco o ácido sulfúrico na sacarose, ele também vai formar carbono, tá? Vai formar carbono também e é, vai também se formar vapor de água. Fica muito quente isso aí, tá? Fica extremamente quente. Deixa eu achar um vídeo aqui sobre isso, jogar aqui para vocês verem, que é interessante para lembrar disso. Desidratação da sacarose. A vantagem da internet é essa, né? Que a gente tem tudo na mão na hora. Vou pegar um vídeo não muito comprido aqui. Ó, vai ficar sem som, mas dá pra vocês, eu vou comentando com vocês, tá? Como eu estava dizendo, ó, quando eu pego a sacarose, o açúcar, tá? E coloco o ácido sulfúrico nele, ele vai virar um torrão de carvão, tá? Então é isso que eu quero mostrar para vocês. Não vai abrir o vídeo, deixa eu pegar outro. Tem um monte aqui. Vamos ver esse aqui. Esse aqui é mais curto um pouquinho. Então, pessoal, ó, ele usou o que? Ácido sulfúrico concentrado, açúcar cristal, tá? Colocou isso dentro de uma placa de Petri, que é aquele vidrinho redondo que a gente usa no laboratório, tá? Então eu quero que vocês vejam o efeito quando coloco o ácido sulfúrico, isso que eu quero mostrar. Isso prova que o açúcar é um composto orgânico, tá? Então ele vai virar carbono quando mistura o ácido sulfúrico com o açúcar. Então ele pegou a plaquinha de Petri aqui, tá? E dentro da plaquinha de Petri ele colocou o açúcar. Aí você vai ver que ele vai derramar o ácido sulfúrico concentrado em cima. Ele desidrata o açúcar, por isso que isso ocorre, tá? Ele tira a água. Como esquenta muito, a água vai evaporar. Então isso aí vai virar um torrão de carvão, tá? Que é carbono, né?
pode ver que está começando a ficar preto, ó, tá? Então isso aqui vai se transformar em carbono. Ele aumenta bastante o volume porque ele tem bastante bolhas de ar no meio. Então é até um efeito legal de se fazer. Isso aqui tem que fazer num lugar aberto, porque se solta vapores com cheiro horrível, sai um pouco de enxofre e espirra tudo, né? Não é legal estar perto disso também, né? Espirrar sulfúrico quente em alguém não é bem interessante. Então estão vendo o efeito? Ó? Ele se transforma, tá, em, em carbono. Então isso prova que o açúcar é um composto orgânico, certo? Então isso prova que o açúcar é um composto orgânico. Então é isso aí que eu queria mostrar para vocês, tá? Deixa eu voltar lá para a aula. Deixa eu pausar isso aqui que depois eu coloco esse vídeo lá para vocês, tá? Então, moçada, vocês viram o efeito que ocorre? Tá? Conseguiram entender? Fala comigo, moçada. E aí? Tá? Tranquilo, tá? Ah, vocês fizeram? Legal, legal. Então, por que que isso ocorre? Porque ele vai desidratar o açúcar e vai ficar só o carbono do açúcar, tá? Então, neste caso aí, é um exemplo de que o açúcar é um composto orgânico. Então, é algo parecido com isso aqui, com o amido, tá? Agora, moçada, outra coisa importante, pessoal. Qualquer composto orgânico, quando queimado, é claro, para queimar tem que ter oxigênio, tá? Qualquer composto orgânico, quando queimado, tá? Tem que ter oxigênio para ser queimado. Ele vai se transformar em CO2 e água. Ele sempre vai formar CO2 e água. Por exemplo, o metano é um gás, tá? O gás natural. Então, quando eu pego o gás natural, por exemplo, e queimo ele, só vai sair a fumaça, não vai sobrar a cinza, por exemplo. É um gás. Então, o que, que é essa fumaça? É uma mistura de CO2 e água, tá? O balanceamento de equações de combustão, ou seja, equações de queima de compostos orgânicos, é sempre muito simples isso aqui, tá? É sempre muito simples. Olhe bem, eu preciso ter combustível mais oxigênio, que vai formar sempre CO2 e água, tá? Porque eu tenho carbono, o carbono vira CO2 junto com o oxigênio, e eu tenho o hidrogênio, que vai se tornar água junto com o oxigênio. O balanceamento disso é sempre padrão. Sempre a quantidade de carbono que eu tenho no combustível vai ser igual à quantidade de CO2 formada. Como a água tem dois hidrogênios, sempre a quantidade de hidrogênio que eu tenho no combustível vai ser a metade, vai formar metade em água. Por que metade? Ó, aqui tem 4, não é? Como a água tem dois hidrogênios, então vai formar duas moléculas de água. Então é sempre padrão, é sempre igual, tá? Esse segundo experimento, o que, que ele faz aqui? Ele está pegando um canudo de refrigerante, tá? Colocou dentro do copo água de cal, tá? Água misturada com o cal, que é o hidróxido de cálcio. Como o CO2, ele é um óxido ácido, tá? Ele vai neutralizar a base aqui. Então ocorre a formação de calcário lá dentro. Então, conforme você vai soprando dentro do copo, você vai ver que vai ficando turva a água. Por quê? O calcário é insolúvel em água. Então ele vai começar a sentar no fundo, certo? Outra coisa, outro teste comum feito em laboratório para testar a existência de composto orgânico. Aqui ele está mostrando aqui que foi pego um pedaço de pão, tá? Misturado com o óxido de cobre, que é o CuO, certo? Um pedaço de pão com óxido de cobre,
e aquecido, tá? E colocada água de cal. O que vai acontecer? Vai liberar CO2. Se está liberando CO2 é porque o composto é orgânico. Então vai ocorrer o mesmo efeito do cara soprar com o canudinho aqui, tá? Então a presença do CO2 me diz que isso é um composto orgânico. Tranquilo? Agora vamos lá, moçada. Pega a apostila de vocês. Vamos resolver as questões do módulo 30. Ó, preste bem atenção, moçada. Aqui na questão número 1, ele me diz assim, ó. A química orgânica é a química dos combustíveis fósseis, dos polímeros, plásticos, borracha. Como eu disse para vocês, existem inúmeros tipos de compostos orgânicos. Por que que nos vestibulares, 50% dos vestibulares é química orgânica? Porque existe uma quantidade enorme de compostos orgânicos. Como eu disse para vocês, é mais fácil eu verificar o que não é orgânico do que verificar o que é orgânico. Oh, desculpa. É contar o que não é do que o que é. Por quê? É muito pouco o que não é orgânico e está em sua volta. Se você parar e pensar que todo tipo de plástico é orgânico, é claro, são compostos orgânicos que são feitos em laboratório. Olha o que aconteceu com o Gabriel. Saiu da sala. Deve ter caído a internet, alguma coisa assim. Então, pessoal, então todo tipo de plástico é orgânico. Então a quantidade de compostos orgânicos que tem no nosso dia a dia é muito grande, tá? Qual a vantagem desses polímeros orgânicos? Tá? Qual a vantagem disso? A grande vantagem é que, como eles são sintéticos, feitos em laboratório, como os plásticos, a maioria dos tecidos hoje, você pode ver que roupa, hoje você enjoa da roupa e o troço não acaba. Por quê? São feitos de polímeros, não existe um micro-organismo natural que consiga degradar esses materiais. Então esses materiais, eles têm como que eu posso dizer assim, eles têm uma resistência muito grande, eles têm uma durabilidade muito grande. Isso é um problema para o meio ambiente, tá? Por isso que a maioria dos plásticos, tecidos feitos com polímeros, por exemplo, feitos artificialmente em laboratório, são um problema para o meio ambiente, porque eles não conseguem ser degradados, porque não existe um micro-organismo, tá, natural que consiga degradar esses caras. Então, às vezes, levam anos para conseguir degradar aquilo ali. Aí, muitas vezes, o pessoal me pergunta, fala, mas por que que não criam um micro-organismo para fazer isso? É que esse aí que está o grande perigo disso. Se eu criar um micro-organismo que possa degradar plásticos, principalmente, por exemplo, a borracha vulcanizada, que é o pneu, que é um problema, é o pior dos compostos feitos em laboratório, é a borracha vulcanizada. Ela é eterna, aquilo não acaba nunca. Ele gasta, mas só que onde fica, fica lá aquilo para sempre. O pneu é eterno, tá? Não tem como degradar aquilo. Então ele é um problema para o meio ambiente. Por que não criar um micro-organismo? A gente é orgânico, tá? E o perigo é o quê? Esse micro-organismo degradar a gente, ou degradar outras substâncias orgânicas essenciais aí. Então é aí que surge os troços loucos, igual essa pandemia que a gente está passando agora. Então, o cuidado com esse tipo de coisa tem que ser muito grande. Porque o risco disso dar errado é muito grande, tá? É igual a questão, por exemplo, que a gente vê falar bastante aí, na questão dos transgênicos, tá? O problema dos alimentos transgênicos é que não existe um estudo aprofundado para saber se isso pode causar algum problema ou não. E outra situação, ele pode desenvolver alguma doença tão forte, por exemplo, a banana transgênica.
Banana não tem semente, é um problema. Ela é plantada por muda, por exemplo. Então, se eu tenho, por exemplo, uma banana transgênica, ela pode desenvolver uma doença que acabaria de vez com as espécies nativas. Então, isso é um negócio muito perigoso, tá? Por isso que a gente vê falar bastante sobre questão de transgênico. E outra coisa, a gente também não sabe se isso pode provocar algum tipo de dano no nosso organismo. Não existe estudos para isso suficiente. E não dá para saber, isso demora muito para poder você ter um feedback disso, se isso não vai causar nenhum tipo de problema, tá? Então vamos lá, vamos voltar ao que interessa. Eu empolguei aqui. Moçada, então, como eu estava dizendo para vocês, a quantidade de compostos orgânicos é muito grande. Então, ó, corantes, tintas, vernizes, produtos farmacêuticos, tá? Papel, os alimentos, sabão, detergente, inseticidas, é, pesticidas, todos esses caras são compostos orgânicos. Nós somos orgânicos, certo? Tecidos, tudo. Agora, olhe bem, moçada. Um procedimento experimental para distinguir uma amostra de composto inorgânico de outra amostra de composto orgânico, ambos sólidos, consiste em, como a gente viu lá, para determinar se um composto é orgânico ou não, basta eu queimar esse cara, tá? Se eu queimar um composto inorgânico, isso não vai ocorrer, ok? Vocês viram lá aquele experimento do pão, tá? Que a gente comentou lá o experimento do pão. Então, quando eu pego lá, ó, o pão, tá? Misturado com o óxido de cobre, porque o óxido de cobre tem oxigênio nele. Ele vai oxidar esse pão aqui, tá? Então ele decompõe o pão, tá? O pão é feito de amido, composto um polímero natural, tá? Que no caso aqui, o que acontece? O amido que está presente na farinha do pão, ele vai combinar com esse oxigênio, tá? E ele vai formar CO2 e água e o metal cobre sozinho do outro lado, certo? Então, neste caso aqui, o que ele fez? Ele colocou um recipiente com água de cal e viu que formou calcário. Se formou calcário é porque tem CO2 saindo dali, então isso é orgânico. Se eu pegar um composto inorgânico e fazer isso, não vai formar CO2. Por quê? Não tem carbono num composto inorgânico, tá? Se eu pego lá, por exemplo, um mineral qualquer, ele não tem carbono, então ele não forma CO2, isso não vai ocorrer. Aí se eu colocasse calcário, ele não consegue decompor. O calcário, se você aquecer ele, ele forma CO2, mas ele não é orgânico porque o carbono do calcário não está ligado, deixa eu até mostrar aqui, ó, o carbono, esse carbono do calcário, não está ligado diretamente a hidrogênio, tá vendo aqui? Então isso não é orgânico, tá? Para ser orgânico tem que ter carbono ligado diretamente a hidrogênio. Aí sim eu tenho um composto orgânico, certo? Então voltando aqui, na letra A ele fala: adicionar as amostras em água. Se dissolver, é composto inorgânico. Nem todo composto inorgânico dissolve. A gente acabou de ver que o calcário não dissolve, tá? Então, por exemplo, o mármore. O mármore é calcário, tá? Ele é uma rocha metamórfica que passou anos, por exemplo, soterrada, tá? E com muita pressão, e ele formou aquela rocha, por exemplo, que é o mármore. Aquilo é calcário, tá? Não dissolve, fosse assim ia dissolver a pia de casa, né, pessoal? Aqui, na letra B. Realizar a combustão das amostras. Somente compostos orgânicos é que sofrem combustão. Não, é possível queimar composto inorgânico também, tá? É possível queimar composto inorgânico também. Eles também podem ser queimados, tá?
Só que o que acontece? Esses caras não vão liberar CO2 quando queimados, tá? Essa é a diferença. Aqui na letra C ele fala, ó, reagir às amostras com o óxido de cobre. Por que o óxido de cobre tem oxigênio? Havendo formação de gás carbônico e água, é um composto orgânico. É isso, moçada. Isso quer dizer, então, que tem carbono que saiu da onde? O gás carbônico me diz que tem carbono na amostra e a água me diz que tem hidrogênio, tá? Porque o carbono da amostra vai combinar com o oxigênio e os hidrogênios da amostra vai combinar com o oxigênio formando água, certo? Então, a alternativa C seria a alternativa correta aqui, certo? Agora vamos para 2, pessoal. Preste bem atenção, ó. Aqui na questão número 2, ele me diz assim, ó. Os compostos orgânicos sofrem combustão, que é uma combinação com o oxigênio do ar, formando sempre CO2 e água, sempre formando o dióxido de carbono e a água. Ele pede para você balancear a equação de combustão completa da glicose. Ó, como eu disse para vocês, isso aqui é padrão, moçada. Sempre a quantidade de carbono que eu tenho no combustível é igual a de CO2. Então você vem aqui e coloca um 6 na frente do CO2. Se eu tenho 12 hidrogênios, eu vou colocar 6 águas aqui do outro lado. Por quê? 2 vezes 6, 12, igualei os hidrogênios. Então é sempre igual, pessoal. Se ele falar, faça uma equação de combustão, eu vou pegar o combustível mais oxigênio, que nada queima sem a presença do comburente, que é o oxigênio, que vai formar CO2 e água. Tá certo? Então, e os oxigênios? Como que eu acerto? Olhe bem, os oxigênios desse lado já está certo, não tá? É só contar os oxigênios desse lado e completar aqui. Então preste atenção, ó. Eu tenho 2 vezes 6, 12. 6 vezes 1, 6. 6 mais 12, 18. Aqui eu já tenho 6, então vai faltar 12 para ficar certo desse lado. Para ficar 12, basta eu colocar um 6 aqui na frente, porque o oxigênio é uma molécula diatômica. Então eu tenho 6 vezes 2, 12 oxigênios. Agora, olha uma coisa importante, pessoal. Quando eu somar a quantidade de oxigênio desse lado e por acaso me der um valor ímpar qualquer, tá? Se ficar ímpar essa quantidade aqui, eu posso jogar uma fração aqui. Por exemplo, vamos supor que desse 17, ou melhor, deixa eu dar um exemplo. Vamos fazer assim, ó. Vamos supor que eu faço a queima da gasolina. A gasolina é C8, tá? Isso aqui não faz parte do exercício, tá, pessoal? Isso aqui é um exemplo, tá certo? Então, se eu pegar a gasolina, ó, ela é C8, tá? H18. Ela é a base do octano, considerando que só tem o octano na gasolina, tá? Isso aqui mais o O2 do ar vai dar origem a CO2 gasoso, tá? Você pode ver que não sobra resíduo quando eu queimo a gasolina. Só fumaça. Fumaça é composta por CO2 e água. Mais a água, tá? Então, H2O. Certo? Então, como que eu balancearia isso aqui, ó? Como eu disse para vocês, é sempre a mesma coisa. Se eu tenho 8 carbonos no combustível, vai liberar 8 CO2. Se eu tenho 18 aqui, como a água tem 2 hidrogênios, eu vou colocar metade de 18 aqui. Então, 9. 9 vezes 2, 18.
Perfeito, acertei. O carbono e... Desculpa, o dióxido de carbono e a água. Agora eu vou contar os oxigênios. Ó, 2 vezes 8, eu tenho 16 oxigênios aqui no CO2, com mais 9 da água. 16 mais 9, isso dá 25. Tá certo? Então 16 mais 9 dá 25. Ficou ímpar. Se eu colocar, eu não posso colocar aqui, por exemplo, 17,2. Eu não posso usar números decimais em equações químicas. Eu tenho que usar fração. Então é muito simples. Eu pego o valor que deu aqui sobre 2. Só no oxigênio que eu posso fazer isso, pessoal, em equações de combustão. Posso não, devo fazer isso com oxigênio em equação de combustão. Então eu tenho o quê? 25 sobre 2. Ó, fácil. 25 dividido por 2, 17,5. Certo? Oh, que 17,5, que feiura. 12,5. 12,5 vezes 2, exatamente 25. Pronto, acertei. Então, em equações de combustão, é extremamente importante que você deixe apenas um no combustível. Tá? Então, é assim que eu faço equações de combustão. É fácil demais para balancear. Tá? Só fazer isso. Agora vem comigo, ó. Na questão 3, ele me diz assim, ó. Um composto orgânico reage com óxido de cobre 2, tá? Então quer dizer que é o cobre mais 2, o oxigênio é menos 2, tá? A gente viu isso lá em... Vocês viram isso na questão de oxidação e redução, né? Que o cobre é mais 2, o oxigênio é sempre menos 2, tá? O NOx dele, o número de oxidação, que é a carga dele. Por isso que fica um cobre com um oxigênio desse jeito, tá? Ele fala que mediante de aquecimento, formando gás carbônico e água. Então aqui está a equação, tá? Balanceada. Ele está mostrando aqui a equação da sacarose, totalmente balanceada. Observe que isso aqui respeita aquela regrinha que eu falei para vocês do balanceamento. Olha aqui, ó. 6 carbonos, 6 CO2. 12 hidrogênios, metade de 12, 6 água. Viram isso? Então ele respeita isso aqui. Então com isso aqui, dá para a gente saber uma fórmula sabendo que ele liberou. Tá? Então, no laboratório, o que a gente costuma fazer? Eu queimo a amostra, tá? E faço, por exemplo, uma análise para ver qual a quantidade de CO2 e a quantidade de água formada. Eu consigo exatamente chegar na fórmula do composto que foi queimado. Tá? Então dá para fazer isso. É isso que ele pede aqui, ó. Ele fala que aquecendo um composto orgânico desconhecido, que tem X de carbono, Y de hidrogênio e Z de oxigênio, com o óxido de cobre, ocorreu a reação química expressa pela equação. Por que os caras não fazem isso com o oxigênio? Porque é complicado eu pegar o oxigênio gasoso, tá? Puro, e colocar aqui dentro para fazer a combustão. Dependendo do combustível, vai ficar explosivo. Então não é interessante fazer uma coisa dessa. Tá? Se eu usar metano, coisa assim, fica explosivo. Então não é interessante eu colocar oxigênio puro no meio de um composto orgânico desse. Se ele for um gás, ele fica explosivo. Então não é interessante. Então, por isso que eu uso o óxido de cobre para a reação ser uma reação mais amena para eu conseguir fazer a análise, tá? Então, como que eu vou fazer, moçada? Olha aqui, ó. Preste bem atenção, ó. Se eu tenho 12 CO2, isso quer dizer que eu tenho na amostra 12 átomos de carbono. Sempre o CO2 é igual à quantidade de carbono. Então, a fórmula do composto, ó. Eu coloquei aqui, ó. Eu tenho aqui, pessoal,
12 CO2. Então isso quer dizer que o X vai ser 12, que vai ser igual. Agora eu venho na água, ó. Se a água é 11, tá? O dobro da quantidade de água vai me dar o valor do Y. Por quê? Sempre a água é a metade da quantidade de hidrogênio. Agora os oxigênios é só contar, moçada. Ó, tá tudo certo os oxigênios desse lado, é só contar. Então eu tenho, ó, 2 vezes 12, dá 24. Aqui eu já tenho 24, então já tá certo com esses aqui, tá vendo? Então basta eu contar da água. Ó, 11, eu tenho 11 oxigênios. Então, esse Z vai ser igual a 11. Então, eu tenho a letra D, tá? Então, a forma do composto, C12, H22, O11, certo? Isso aqui é a fórmula da sacarose, o açúcar comum, tá? Agora, moçada, vamos falar sobre classificação de cadeias carbônicas, tá? Que é o próximo módulo que vem aí, tá? Classificação de cadeias carbônicas. Pessoal, as cadeias carbônicas, ó, são 5 tipos diferentes de classificação que a gente vai ver, tá? Então a cadeia carbônica, ela, aqui eu coloquei um resumo, tá? Isso aqui, como eu disse para vocês, isso aqui seria como que se fosse o quadro, tá, pessoal? Isso aqui nada mais é do que o nosso quadro negro. Então é interessante, eu coloco isso lá no Professos depois para vocês, o vídeo, a videoaula, e vocês precisam, por exemplo, registrar isso. A gente aprende as coisas com mais facilidade quando eu faço, quando eu registro, quando eu copio, por exemplo, isso para um caderno, ou pelo menos cola no caderno, imprime, cola no caderno, sei lá, para ter o conteúdo em mãos, tá bom? Isso aqui é o que eu escreveria no quadro, tá? Eu preparo antes aqui, porque senão a gente perde muito tempo se eu ficar digitando isso aqui e falando ao mesmo tempo. Tranquilo? Então, ó, a gente chama de cadeia carbônica, pessoal, tá? Todo conjunto onde eu tenho átomos de carbono ligado a hidrogênio e alguns outros heteroátomos. O que seria um heteroátomo? É quando aparecer um enxofre, um nitrogênio, um oxigênio no meio da cadeia, tá? Então, vamos ao que interessa, ó. A cadeia carbônica, ela tem que ser uma cadeia. Primeiro nós vamos falar então aqui, ó, das cadeias abertas, que podem ser chamadas de acíclicas. Essa questão de ser alifática eu vou comentar depois. Eu vou até tirar isso daqui, eu coloquei isso aqui, mas depois a gente comenta isso aqui. Então, ó, a cadeia pode ser aberta. O que é uma cadeia aberta? A cadeia aberta é aquela cadeia que não fecha um ciclo. Ou seja, ela sempre vai ter carbonos primários. O que é carbono primário? Vamos lembrar? É aquele carbono que se liga com apenas um outro carbono. Secundário, se liga com 2 outros. Terciário, com 3 outros, tá? Então, quando eu tenho uma cadeia que ela tem carbonos primários nas extremidades, ou seja, ela não fecha um ciclo, ela é uma cadeia aberta. Ou acíclica, quer dizer, não cíclica, tá? Posso chamar de aberta ou de acíclica. A cadeia, ela pode ser também, ou ela é aberta, ou ela é fechada. A fechada pode ser chamada de cíclica. O que é uma cadeia cíclica? Ela não vai ter carbonos primários na extremidade. Porque ela vai fechar um ciclo. Assim, pessoal, ó. Tá vendo? Então, fácil, ó. Fechada, aberta. Certo? Simples assim. Então, ela não tem carbonos primários. Esse é secundário, se liga com 2 outros. Esse é secundário, se liga com 2 outros. E esse também. Então, eu posso representá-la assim ou assim. Tá?
ou ela é mista. Então essa é a primeira classificação. Ou ela é aberta, ou ela é fechada, ou ela é mista. Tá certo? O que é ser mista? Uma cadeia mista é quando ela tem parte fechada e parte aberta. Então, se ela tiver uma pontinha aqui já saindo fora, ela passa a ser uma cadeia mista, tá? Então, ela tem que ser um dos três, tranquilo? Então, a cadeia pode ser, como eu disse para vocês, aberta, desse jeito aqui, quando não fecha o ciclo, fechada quando tem um ciclo desse jeito aqui, tá? Ou mista, quando ela tem uma parte fechada e uma parte aberta, certo? Agora vamos para a segunda classificação, onde eu vou pegar só cadeias abertas, tá? Vou comentar só de cadeias abertas. Ó, de acordo com a disposição dos átomos de carbono, a cadeia pode ser normal ou ramificada, ou um ou outro. Uma cadeia normal, ela não tem carbonos terciários e quaternários nela. Então, se você olhar para essa cadeia, olha aqui, ó. Eu tenho primário, só se liga com esse. Este é secundário, se liga com dois outros. Esse é secundário, se liga com dois outros. E esse é primário, só se liga com esse. Então, eu só tenho carbono primário e secundário. Para ela ser considerada ramificada, ela precisa ter esses carbonos terciários ou quaternários para ela ser ramificada. Cuidado com isso, ó. Cuidado com isso aqui. Isso aqui é uma pegadinha. Porque muitas vezes o cara pensa, se tiver um troço pendurado já é uma ramificação. Não. Esse carbono só se liga com este e este. Isso aqui não é carbono. Então, este carbono aqui é secundário. Cuidado com isso, pessoal. Então, este carbono é secundário. Ele não é terciário. Isso aqui é oxigênio. Tá? Então, ela é uma cadeia normal também. Agora, a ramificada. Como eu disse, ela tem que ter o carbono terciário ou quaternário. Tem que ter. Olha o exemplo, ó. Este carbono se liga com 1, 2, 3, 4 outros. Então ela tem um carbono quaternário. Então ela é uma cadeia ramificada. Então, na verdade, cadeia ramificada vai ter esse negócio pendurado. Mas cuidado com isso aqui, tá? Outra coisa, ó. Essa cadeia que a gente falou aqui, ó, ela é uma cadeia ramificada. Porque este carbono se liga com 3 outros, tá vendo? Então, ela é fechada, ou, desculpa, ela é mista e ramificada. Tá certo? Essa aqui, aberta e normal. Tá? Agora vem comigo, ó. De acordo com o tipo de ligação entre os carbonos. A gente viu que o carbono pode fazer ligação simples entre carbono, tá? E pode fazer ligações duplas ou triplas. Quando tem uma ligação dupla ou tripla, eu digo que tem ligação pi entre os carbonos, tá? Então, a cadeia, ela pode ser uma cadeia saturada, a gente escuta isso muito, a gente vem falar, gordura saturada, gordura insaturada. O que é ser insaturado? Ter ligação dupla entre carbonos, ou tripla. É insaturado. O que é ser saturado? Saturado de hidrogênio. Por quê? Não tem, por exemplo, ligações duplas entre carbono. Olha uma curiosidade, uma coisa interessante. Qual a diferença de uma gordura saturada ou uma gordura insaturada? A gordura, quando ela é insaturada, ela tem ligações duplas entre os carbonos. Quando eu tenho ligação dupla, quanto mais ligação dupla eu tenho, mais líquido fica. Então as gorduras insaturadas são gorduras líquidas, como o óleo de soja, por exemplo, tá? Que é líquido a temperatura ambiente. Quando eu tenho uma gordura do tipo saturada, ela é sólida a temperatura ambiente, tá?
Depois nós vamos estudar a isomeria, onde vai falar sobre isomeria cis-trans. Vocês vão entender a questão de gordura trans, gordura cis. A gordura trans faz empacotamento, entope veia. Por isso que ela é tão falada. Então, ó, essa cadeia não tem ligação dupla nem tripla entre os carbonos. Então, ela é uma cadeia saturada. A cadeia insaturada, ela possui pelo menos uma ligação pi. O que é ser pi? Ter uma além da simples. Ou seja, tem pelo menos uma ligação dupla ou tripla entre os carbonos da cadeia. Certo? Entre os carbonos da cadeia. Que é o caso dessa cadeia. Olha aqui, ó. Entre esses dois carbonos, tá? Eu tenho uma ligação pi aqui. Então ela é uma cadeia insaturada. Agora, moçada, de acordo com a presença de heteroátomo, de acordo com a presença de heteroátomos, a cadeia pode ser uma cadeia homogênea ou heterogênea. Quem são os heteroátomos que vão aparecer? Os heteroátomos que vão aparecer, nossa, os heteroátomos que vão aparecer são enxofre, oxigênio ou nitrogênio. Então, uma cadeia homogênea, ela não tem nenhum tipo de heteroátomo entre os carbonos da cadeia. Uma cadeia heterogênea, ela vai apresentar um heteroátomo entre os carbonos da cadeia. Se ele estiver fora da cadeia, eu não considero, tá? Deixa eu pegar um exemplo aqui para mostrar, ó. Olha aqui esse exemplo, ó, tá vendo? Esse O não está entre dois carbonos, então ela é homogênea, tá? E ela também é o que? Saturada. Essa dupla não está entre carbonos, então ela não é insaturada, tá? Então ela é uma cadeia saturada e homogênea. Para ser insaturada, ela precisa ter essa dupla entre os carbonos. Para ser heterogênea, esse O teria que estar entre dois carbonos, tá? Aí ela seria heterogênea. Agora, moçada, a última classificação, tá? Então vamos falar um pouco sobre alguns tipos de cadeias fechadas, tá? Alguns tipos de cadeias fechadas. Por exemplo, ó, vocês observe aqui que eu tenho agora este cara aqui que é chamado de benzeno. O benzeno pode ser representado desta forma. Então, o que é benzeno, moçada? Tem até aquela piadinha sem graça, né? Que pergunta: o que 6 carbonos foi fazer de mão dada com 6 hidrogênios dentro da igreja? Benzeno. Piadinha sem gracinha, né? Piadinha de química aqui. Então, moçada, ó. Eu tenho. O que é ser benzeno? Ter 6 carbonos numa cadeia fechada, numa cadeia cíclica, com 6 hidrogênios. E, o mais importante, ligações simples e duplas alternadas dentro dele. Por ele ter essas ligações simples e duplas alternadas, esse cara faz um fenômeno chamado ressonância, onde essa dupla pula para cá, empurrando essa para cá, que depois empurra essa para cá e esse troço fica girando. Por isso que é comum eu representar ele com essa bolinha dentro, tá? Porque só Deus sabe onde que vai estar essas duplas aqui. Isso faz com que esse negócio aqui seja bastante estável por causa dessa situação. Esse composto é um composto extremamente cancerígeno e um solvente bastante utilizado, tá? Então, a gente vai falar um pouco sobre isso, pessoal. A terceira classificação, a gente vai falar a respeito das cadeias quando ela é aromática ou alifática. Então, olhe bem, a cadeia é chamada de cadeia alicíclica ou cadeia, por exemplo, alifática. Alicíclica quer dizer que ela é alifática e fechada. O que é ser alifática? Não ter o benzeno. O que é ser aromática? Ter o benzeno. Então, se tiver um benzeno na cadeia, ela é chamada de aromática. Por que essa palavra aromática? Porque isso foi encontrado pela primeira vez
na flor do benjoim, tá? Onde se tira a baunilha. Então, eles têm cheiro agradável, extremamente, o benzeno mesmo. Ele tem cheiro de banana bem madura, tá? E o cheiro dele é agradável, ele é extremamente cancerígeno. Se você ficar cheirando ele, dá câncer de pulmão, esse troço aqui, tá? Agora, olha um exemplo, pessoal. Aqui eu tenho uma cadeia saturada e fechada, eu já volto lá nas aromáticas, tá? Eu tenho uma cadeia fechada e insaturada. Ó, dupla entre carbonos. Cadeia homocíclica. O que é homocíclica? Mistura da palavra homogênea com a palavra fechada, cíclica. Então é comum aparecer esse nome, homocíclica. Então ela é uma cadeia que é insaturada, ela é fechada, tá? E homogênea. Aí eu pego essa aqui, ó, que é o furano. Isso aqui chama furano, esse cara, o nome comercial desse composto. Esse cara aqui, ele possui um heteroátomo numa cadeia fechada. Então é comum ele aparecer com esse nome, heterocíclica. Todas essas cadeias que eu mostrei são cadeias alifáticas, que eu posso chamar de alicíclica, porque ela é fechada e alifática. Elas não são aromáticas, nenhuma dessas aqui que eu mostrei. Então, para ser aromática, ela tem que ter o benzeno. As cadeias aromáticas, elas podem ser mononucleares, quando tem apenas um anel benzênico desse, ou elas podem ser polinucleares. O que seria polinuclear? Quando tem mais de um, já é polinuclear. Tá? Como esse cara aqui, que depois a gente vai ver na nomenclatura. Esse cara aqui é uma cadeia polinuclear com núcleos condensados. Polinuclear com núcleos isolados. Isso aqui é quem? Isso aqui é o naftaleno, que o povo chama de naftalina. Isso aqui é a fórmula dele. Tá? Ele é um composto aromático. Ah, então ele vai me dar câncer? Não. Ele sozinho é perigoso. Ele ligado com outra coisa muda totalmente a situação. Tá certo? Tanto que é muito comum se usar como solvente, um dos solventes mais utilizados hoje em tinta, verniz, é o tolueno, o chileno, que é a base disso aqui. Tá? O que seria isso? Quando eu tenho, por exemplo, o tolueno, é quando eu tenho um CH3 aqui em cima. Aí ele deixa de ser cancerígeno, ele sozinho é perigoso. Tá? Muito perigoso ele sozinho desse jeito aqui. Então, pessoal, é isso. Então, isso aqui é uma cadeia aromática, tá? Quando não tem o benzeno, ela é alifática. Então, moçada, por hoje é isso. Na próxima aula, eu vou resolver essas questões com vocês, tá? Eu vou postar isso aqui lá no Professos para vocês, tá? Vou gravar, vou jogar o vídeo também lá no Professos. E até a próxima, moçada. Tá? Outra coisa, eu vou colocar essas questões, é claro que sem resolução, e vocês vão dar uma olhadinha, vão tentar fazer. A gente vai fazer na outra aula, vou deixar só pra vocês fazerem sozinho, não. É claro, vou fazer com vocês depois, vamos corrigir. Eu quero que vocês tentem fazer essas questões aqui. E não deixe os TC para a última hora, pessoal. Faça a tarefa diária. Eu estou à disposição para tirar dúvida. Tem que fazer as tarefas diariamente, tá? Não deixa isso para a última hora, tá? Qualquer dia desse aí eu vou pedir para ver os TCs, então não deixe para a última hora, tá? Deixa eu gravar aqui o vídeo, parar o vídeo aqui.